Olá meus amores, tudo bem? Hoje tem um vídeo de bate-papo e hoje a gente vai falar sobre aceitação. Bom, gente, hoje eu tô aqui para contar para vocês a minha história sobre aceitação. Para quem não assistiu o vídeo onde eu faço o relato do meu acidente, né, que com 6 anos eu me queimei, eu tive uma experiência de vida assim, muito incrível. Eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards e no box de informação também para facilitar para vocês poderem assistir. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu te aconselho a assistir para você poder entender o que eu vou falar nesse vídeo de hoje sobre aceitação. Eu vou procurar ser rápida, né, ser direta, para não ficar um vídeo muito longo, mas eu sei que esse tipo de vídeo vai ajudar muita gente, assim como foi pedido de uma seguidora, tá? De uma inscrita aqui do YouTube. Ela assistiu o primeiro vídeo, ela se identificou muito e pediu, né? Na verdade, ela me perguntou se eu tinha algum vídeo falando sobre aceitação, sobre a minha aceitação. Porque ela via a forma como eu me exponho, né? Como eu vivo, me mostrando sem medo dos preconceitos, sabe? Sem vergonha, assim. E ela achou isso muito bonito, ela se inspirou. E aí ela me perguntou se eu tinha algum tipo de vídeo falando sobre aceitação. No final do vídeo eu vou falar o nome dessa minha seguidora, vou falar um pouquinho sobre a história dela, né? Então eu dedico esse vídeo a ela, a essa seguidora. O nome dela é Joyce. Então eu dedico esse vídeo a você, Joyce, e a todas as outras mulheres e homens também que tem dificuldade, que tem algum problema com aceitação. Então eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. Vamos lá, gente. Falando assim, em resumo, sobre sobre como era ser uma criança / adolescente com cicatrizes, com grandes cicatrizes, né? Não era fácil, não foi fácil. Primeiramente porque a aceitação inicial, quem precisa se aceitar é você. Se você não se aceitar, você não vai fazer com que a sociedade te aceite. Isso é fato, né? Só que quando a gente é criança, principalmente quando a gente é adolescente, a gente jamais vai pensar assim. A nossa visão, o nosso modo de vida, o nosso modo de ver as coisas ao nosso redor é completamente diferente. Fora que tem todo esse lance de perfeição, né? Quando você é adolescente, principalmente a menina, quando ela tá ali entrando na adolescência, que você vai criando corpo, vai criando formas, né? Eu já era uma adolescente magrinha, eu sempre fui bem magrinha. Então eu já tinha um preconceito comigo mesma de que eu era magra demais, de que eu era feia. Eu me olhava no espelho, eu me achava queixuda. Eu só via defeitos em mim. E eu acho que tudo isso é reflexo do acidente e das cicatrizes que eu carregava, né? Que eu carrego até hoje. Então, gente, eu tinha... Só que quando as pessoas me perguntavam, eu tinha vergonha de dizer que eu tinha vergonha. Então eu falava que não tenho vergonha. Não. Mas por anos eu me escondi embaixo das roupas. Por anos eu me escondi embaixo das roupas. Então, assim, a minha adolescência foi bem difícil. Eu me escondi ao máximo que eu podia da sociedade. Aí chegou aquele ponto em que eu vi que eu não poderia me esconder totalmente da sociedade, que em algum momento eu ia precisar colocar um short, colocar uma saia, né, colocar um vestido, porque primeiro que eu moro no Guarujá, que é uma cidade de praia, é litoral de São Paulo, faz muito calor aqui no verão, então assim, não tinha como, mas sempre que eu podia, eu tava ali escondida. Então aí chegou uma época da minha adolescência que eu conseguia me mostrar para a sociedade, né, conseguia, sempre com muita vergonha, quando as pessoas me olhavam, porque as pessoas elas são cruéis, as pessoas são cruéis, o ser humano é cruel. Então assim, a forma como elas me olhavam, né, algumas pessoas com piedade, outras curiosas, outras com nojo, sim, já passei por essa situação das pessoas terem nojo de chegar perto de mim, por não saber o que é, não sabe se é uma doença, enfim. Ignorância, né, gente? Então, chegou um momento que eu conseguia meio que me mostrar para a sociedade, mas eu não conseguia me mostrar para as pessoas que estavam ao meu redor, para os meus amigos. Isso não envolve a minha família,
tá? Minha família é um caso à parte, eu falo no primeiro vídeo, minha família sempre me aceitou, sempre me acolheu, sempre me ajudou, mas isso era uma coisa que eu não falava, eu não expunha, então minha família não sabia o que se passava dentro da minha cabeça. Quem sabia eram alguns amigos, mas alguns amigos muito próximos, porque a minha família nem imaginava, meus pais nem imaginavam que eu passava por todo esse conflito interno. Então chegou uma época que eu comecei a me esconder dos meus amigos. Um exemplo, a gente marcava de ir na praia, os nossos amigos da escola, e eu não ia. Ou quando eu ia de calça. Então eu procurava ter uma calça mais estilo praiana, assim, mais solto, mais confortável, pra eu não ter que ir de jeans. Eu ia, mas eu ia de calça e falava que não queria entrar, falava que estava menstruada, enfim, inventava alguma desculpa para não me mostrar. Ou eu simplesmente não ia. E essa parte, essa etapa da minha vida foi muito difícil, porque daí começou, né, eu comecei a ter interesse pelos garotos, né, eu me apaixonava, eu queria namorar. E eu sofri, não muito, né? Eu até falo que hoje em dia a sociedade é muito mais cruel, né? Quando eu digo sociedade, os adolescentes eles são muito mais cruéis do que antigamente. Antigamente tinha esse lance de bullying e tal, mas era muito pouco, ou às vezes eles falavam, mas não na minha frente. Então, assim, por diversas vezes eu queria conhecer um garoto, né? Queria ali, né? Olhava, achava bonitinho e tal, queria trocar uma ideia. E aí eu acabava sabendo que esse garoto falava, mas né, ela tem queimadura, né, ela, nas pernas, não, prefiro não, acho melhor não. E às vezes não é nem porque o garoto não tinha interesse por mim, mas também por conta de o que os meus amigos vão falar, né? O que a sociedade vai falar? O que eles vão falar sobre isso? Sobre eu me relacionar com uma pessoa com cicatrizes, com uma pessoa diferente, né? E aí sofri bastante, sofri, me escondi, enfim. Aí veio os meus 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu conheci o meu esposo, que é o meu esposo atual até hoje, né? Inclusive esse ano a gente faz 17 anos juntos. E o meu esposo, ele veio do jeitinho que um grande amigo meu me falou. Ele uma vez me falou assim, eu tava chorando, eu tava bem triste, e ele me falou assim, Beth, fica calma, fica tranquila. Um dia você vai conhecer alguém que vai te aceitar do jeitinho que você é, e essa pessoa vai te amar do jeitinho que você é. Se você ainda não encontrou, é porque não era o momento. E aí eu conheci o meu esposo do jeitinho que esse meu amigo me falou. Do jeitinho que ele me falou, gente. Meu esposo sempre me aceitou, me amou do jeito que eu sou. Sempre. Então, com ele eu não precisava me esconder, com ele eu não precisava ter vergonha. Mas sim, eu passei por fases de que eu só saía de calça com ele porque eu tinha vergonha das pessoas, eu tinha medo do que as pessoas, da reação que as pessoas poderiam ter por ele, sabe? De ver um cara tão bonito com uma mulher cheia de cicatrizes, né? Então eu passava... Gente, é um misto de sentimento, uma coisa muito louca que passa na nossa cabeça. Quem tem cicatrizes, quem tem dificuldade com aceitação sabe do que eu tô falando. E aí veio o meu esposo, e os anos foram se passando, a gente vai amadurecendo, né? E eu comecei a levar uma vida quase que normal, né? Eu comecei a sair mais de short, eu ia à praia, eu já ia à praia assim no meu esposo, né? Assim, antes dos meus 20 anos eu já ia à praia com os amigos de biquíni, normal, mas sempre com muita vergonha, sempre com muita vergonha mesmo. Eu tinha medo de como as pessoas iam olhar pra mim, eu tinha raiva de como as pessoas olhavam pra mim. Eu tinha raiva das pessoas que me perguntavam, o que é isso? E, gente, é totalmente normal, né? Eu carrego essas cicatrizes, são cicatrizes visíveis. Então, é normal que as pessoas perguntem o que é, né? E eu tinha muita raiva, eu não gostava. Por quê? Porque eu não queria que ninguém perguntasse, porque eu queria ser normal. Eu não queria ter aquelas cicatrizes, eu não queria ser assim, mas eu era. Então, eu tinha que, de alguma forma... aprender a conviver com essas cicatrizes. Aí eu levava uma vida praticamente que normal, assim, né? Saía de vez em quando de short, saía de saia, mas sempre ao máximo eu procurava me esconder, eu procurava
usar vestidos longos, colocar calça. Quando era confraternização do trabalho do meu esposo, eu tinha vergonha do que as pessoas do trabalho dele, de como elas me olhariam, do que elas pensariam de mim, enfim, eu tinha vergonha, eu tinha anseios, eu tinha medo. E aí veio a minha gestação, com 31 anos. Na verdade, quando eu completei 30 anos, eu senti que eu tava ali no ápice de uma mudança muito grande interna, né? Eu senti que eu estava me transformando numa outra pessoa, assim, numa nova mulher, né? Com 31 anos eu engravidei e vieram muitos conflitos. Eu pensei muito, né, em como o meu filho me viria, né? Como ele ia me enxergar, como eu ia passar para o meu filho, como eu ia falar para o meu filho sobre aceitação, sobre igualdade, sobre não ser uma pessoa, né? Sobre não ser uma pessoa que julga, sobre ensinar para ele a olhar o próximo como a ele mesmo, a não olhar o defeito do próximo, né? E até mesmo uma pessoa deficiente, né? Uma pessoa que não tem uma perna, que não tem um braço, que tem uma cicatriz, enfim, né? Uma pessoa que tem uma síndrome. Esses conflitos me passavam muito pela cabeça de como eu ia ensinar isso pra ele. E sim, por diversas vezes passava na minha cabeça, mas peraí, se você não se aceitou, se você não se aceita, como você vai fazer o seu filho aceitar a sociedade? A diferença na sociedade, as pessoas que são diferentes como você. Como você vai fazer? Então eu senti assim que o meu filho foi meu maior incentivador, né, para toda essa transformação e essa aceitação. E meu filho nasceu, enquanto ele era um bebê, né, não tinha entendimento. E aí eu fui vendo, né, eu me preocupava muito porque quando eu era adolescente, que um bebê me via, que uma criança me via, que não convivia comigo, a criança olhava, é notório, né? Criança, né, não mente, criança não esconde, criança não tem vergonha. Então a criança apontava, olha mãe, o que é aquilo na perna da tia? Ou a própria criança perguntava pra mim, nossa tia, que é isso? Vinha, passava a mão, criança, né, com curiosidade. Então eu ficava muito ansiosa com relação de como meu filho ia me enxergar. E ele me enxerga como uma pessoa normal, porque ele cresceu me vendo com as cicatrizes, né? Então eu acho que até ele ter assim realmente um entendimento de diferença, de que eu não sou, né? Que eu não tenho as pernas iguais igual a dele, né? Um exemplo, eu não tenho a perna igual a dele. Quando ele começar a ter essa consciência, que ele vai ver que a mamãe é diferente. Ou não. Ou ele já vai crescer habituado numa sociedade, ou ele já vai ser habituado a ver pessoas diferentes de uma forma normal. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu filho faz terapia, ele faz fono, ele faz TO, ele passa com a psicóloga. E tem crianças com síndromes, né? Nesse mesmo consultório onde ele vai, né? Nessa mesma clínica que ele vai. Tem crianças que têm paralisia infantil, tem crianças que têm microcefalia. Então, assim, ele vê essas crianças que são diferentes, mas ele não olha com um olhar de curiosidade. Ele não me pergunta. Ele olha, ele vê que é diferente, normal. Ele não fala nada, ele não pergunta. Ou às vezes ele até pergunta, né? Quando foi um garotinho com microcefalia, ele me perguntou, porque é muito diferente, né? E aí eu expliquei pra ele que ele era diferente, tal, que ele tinha tido um probleminha, tal. Tentei de uma forma lúdica explicar pra ele. Mas assim, é incrível quando ele vê uma pessoa que não tem uma perna, ele olha assim e fala, nossa mãe, não tem uma perna, né? Mas ele não, sabe, não é como as crianças que me viam assim, que ficavam super curiosas, impressionadas, o que é isso, não. Então eu acho que como ele já convive, né, no ambiente com a mamãe, que a mamãe é diferente, né, ele já tem esse feeling, né. E o meu filho, foi o meu maior incentivador, eu sei. Hoje eu sei que ele foi o meu maior incentivador para minha aceitação. Porque assim, gente, uma geração... a gente vive numa geração que é natural não se aceitar, né? A gente hoje tem filtros nas redes sociais pra gente mudar o rosto. Enfim, a gente vive numa geração que não se aceita. Então, como eu ia ensinar ele
a se aceitar, como eu ia ensinar ele a viver numa geração que não se aceita se eu não me aceitasse, né? Então, assim, ele foi o meu maior incentivador e eu agradeço muito a Deus por hoje eu me aceitar 100% do jeito que eu sou, para eu poder ensinar ele a se aceitar e a aceitar as pessoas que são diferentes. Então hoje eu sei que a minha aceitação, assim, meu incentivador foi o meu filho, mas o ápice da minha aceitação veio quando a gente mudou de residência. Eu não sei se uma coisa refletiu na outra, né? A mudança de residência refletiu na minha aceitação. Com 35 anos, né? Então eu sei que hoje eu já sou uma mulher madura, experiente, então eu relaciono, eu acho que sim, né? Que o fato de eu ter mudado de residência, a gente mudou de bairro, houveram muitas mudanças drásticas que eu acho que sim, que tem um reflexo nessa minha aceitação ter vindo na época que veio. O fato do meu filho também já ter 3 anos, né? Ele já tinha 4 quando a gente se mudou, então o fato do meu filho já ter 4 anos, também de já estar assim, mais esperto, mais curioso e tal. Então eu acredito também que isso fez com que esse processo acontecesse também. E aí, gente, eu lembro que eu me aceitei. Eu lembro o dia que eu me aceitei, inclusive eu tenho um post no Instagram, eu vou deixar a foto aqui na tela pra vocês. Eu vou tirar o print lá do Instagram, vou deixar aqui para caso vocês tenham curiosidade em ir lá e ver esse post, em ler a legenda. Eu lembro o dia que eu me aceitei, foi incrível porque eu sempre pedia para Deus, eu orava muito para Deus, para que Deus me desse, né, me desse isso, que eu me aceitasse ali do jeitinho que eu era. E aí eu me lembro desse dia, foi um dia muito agradável, foi um dia de passeio, eu, meu esposo e meu filho, nós fomos no circo. Foi um dia muito, muito bom. E acho que também tem reflexo, né, em seguida da minha aceitação, mas foi assim, uma coisa junto da outra, um pouquinho antes da minha aceitação, em seguida não, um pouco antes da minha aceitação, eu decidi que eu não ia mais colocar química no cabelo. Eu decidi que eu ia ter o meu cabelo natural. Eu não queria mais química. Eu queria ter o meu cabelo natural, porque eu queria ver como o meu cabelo porque há muitos anos eu já usava química no cabelo, então eu não sabia nem mais como era o meu cabelo natural. Então eu decidi que eu ia entrar na transição capilar. Então eu iniciei a transição capilar, acredito que 1 mês antes da minha aceitação. E a minha aceitação veio 1 mês depois. Eu acho que uma coisa é reflexo da outra, né? Então, claro que eu acredito que a idade, né, a minha idade, a idade que eu tava, 36 anos, e quase 36, eu estava com 35, mas foi no mês de dezembro, eu fiz 36 em janeiro. Então eu acho assim que a fase, né, a idade, todas as mudanças que eu tive também, me fizeram ter mudanças também internas e transformações maravilhosas, e aí veio a minha aceitação. Então, se você passa por uma dificuldade, por um problema, né, com a aceitação, tenha paciência, tenta ao máximo procurar se conhecer. Eu sei que pode parecer clichê falar tentar se aceitar, mas se você... É uma coisa óbvia, se você não se aceitar, as pessoas, a sociedade não vai te aceitar. E parece uma coisa, gente, enquanto eu não me aceitava, eu tinha a impressão de que quando eu saía de short, tipo, todo mundo tava me olhando no treino. Eu treino CrossFit. No box do CrossFit, lá onde eu treino, as pessoas são maravilhosas. Eu tenho o box de CrossFit que eu treino como a minha segunda casa. E eu sempre ia de calça. Eu tinha muita vontade de short, porque é um treino tão intenso que a gente fica com muito calor. Por mais que esteja frio, né? Você soa, então você passa muito calor. E eu tinha vontade de short e tal. E algumas pessoas me falavam, mas por que você nunca vem de shorts? Por que você nunca vem de shorts? E aí eu falava que eu não podia. Eu não escondia que eu tinha cicatrizes. E aí eu falava, não, é que eu tenho queimadura. E aí eu tenho medo de machucar. Nada disso, gente. Não era medo de me machucar. Até então que se eu me machucar, a pele regenera. Ela cicatriza. O que eu tinha era vergonha. E eu tinha vergonha de dizer que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de dizer que eu não me aceitava, ou de aparentar, ou de mostrar que eu não me aceitava.
Porque eu queria que as pessoas achassem que eu me aceitava, mas eu não me aceitava. Então, é por experiência própria mesmo que eu tô aqui te falando isso. Se você não se aceitar, a sociedade não vai te aceitar. É aquele lance, eu acredito muito que é aquele lance do universo, que você manda pro universo, ele te manda de volta. Então, tenha paciência, né? A vida, ela vai te mostrando aí, vai haver transformações, vai haver mudanças. Sempre quando a gente vai ficando mais velho, né? Eu já tenho 37 anos, eu sinto que eu já estou mudando, eu já não tô mais com a mesma cabeça que eu tinha quando tinha 30, né? Eu já tô mais perto dos 40 do que dos 35, né? Então, eu acredito que já vai vir uma nova mudança aí em mim, mas é isso. Você precisa se aceitar. Primeiro tem que ser você. Você se aceitando, o mundo te aceita, as pessoas te aceitam, o universo te aceita e tudo flui natural. E você vai ver que não tem ninguém te olhando. Gente, hoje eu treino de short, treino todos os dias de short. Ninguém me olha. Por quê? É como se eu não tivesse, porque eu me aceito. Porque as pessoas veem que eu me aceito. Elas não me olham diferente. Eu não vejo as pessoas me olhar diferente. Então agora eu vou falar sobre a Joyce, que foi, na verdade, esse vídeo eu já tava pra fazer há muito tempo. Só que só ficava ali na lista dos vídeos que eu tinha pra gravar e eu sempre ia deixando pra depois, E aí veio a Joyce, né? Ela entrou em contato comigo através do meu Instagram da Eudora, não foi nem do meu Instagram pessoal, ela entrou em contato através do meu Instagram da Eudora, que é meu Instagram de trabalho. E ela me mandou uma mensagem contando um pouquinho da história dela. Ela também se queimou, então ela tem essa mesma experiência que eu. Ela se queimou com 8 anos, a única diferença é que eu me queimei com 6 e ela com 8. E durante boa parte da vida dela, ela sofreu pelas cicatrizes, por ter vergonha, e hoje ela procura uma forma de lidar com isso. E ela me viu como inspiração para isso, né? A forma como ela viu que eu me mostrava, né? Sem medo, sem vergonha, sem preconceito. E ela ficou admirada. Ela ficou admirada com a forma como eu lido, né? Com isso, com as minhas cicatrizes, como eu me mostro, como eu me enxergo. Enfim, entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem. E aí eu mandei tipo um texto pra ela. Respondi ela com muito carinho. E ela me perguntou se eu tinha algum vídeo falando sobre aceitação. Acho que ela queria alguma dica de como eu me aceitei, né? E é o que eu tenho pra falar pra Joyce, é o que eu tenho pra falar para as outras pessoas que estão me assistindo. É com o tempo, né? O tempo, ele vem as experiências, as vivências, e mais cedo ou mais tarde você vai aprender a se aceitar. Mas é aquilo que eu te falo, coloca na tua cabeça que você precisa se aceitar do jeito que você é linda, que você é lindo, do jeito que você é. Que por mais que você tenha anseios de achar que as pessoas não vão te aceitar, que você não vai achar uma pessoa que vai te amar, as pessoas vão te aceitar a partir do momento que você se aceitar. Se você ainda não tem um companheiro, uma companheira, você vai encontrar, porque todo mundo tem uma tampinha para sua panela, mas a primeira aceitação tem que ser a sua, para tudo fluir. Bom, gente, então é isso, eu falei pra caramba. Mas de verdade eu espero que esse vídeo venha a te ajudar, que de alguma forma, se você conhecer alguém que passa por isso e você achar que esse vídeo vai edificar, vai ajudar, manda aí pra essa pessoa também, tá? O meu intuito aqui é ajudar as pessoas a se transformar, a se aceitarem, a ver a vida, que a vida é tão curta que não tem como a gente viver se escondendo, né? A gente precisa viver intensamente e se mostrar e ser quem a gente é de verdade. Bom, então é isso. Obrigada por estar aqui. Um beijo. Não esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.